Enfim, mais um ano se finda. E como não podemos deixar de recordar momentos marcantes que aconteceram durante o ano de 2014, vamos conversar com ele, né, pastor presidente da Igreja Batista Missionária aqui em Patinga, pastor Antônio Carlos Alves Paixão. Boa noite, pastor. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de nos conceder essa entrevista. Também sentimos muito felizes com esta entrevista, e não só pelo fato de estarmos dando esta entrevista, mas fazendo uma retrospectiva do que aconteceu na Igreja Batista Missionária durante esse ano de 2014. Eu fico muito à vontade em responder às suas perguntas. É isso aí. Durante todo esse ano, a Igreja Batista Missionária recebeu várias pessoas de fora. E a programação foi bem extensa. Entre tantas agendas, podemos destacar alguns acontecimentos. Dia 15/2, o seminário Eu Escolhi Esperar, com temas voltados aos jovens. Muito bem, o seminário Eu Escolhi Esperar tem uma proposta muito marcante na vida da juventude nesses dias em que a gente sabe que a moralidade das pessoas está em baixa. O respeito também, e principalmente os valores morais. Nós sabemos que hoje os valores morais, valores da família, está em decadência. Mas esse seminário veio resgatar exatamente aquilo que muita gente acha que já acabou e que, de acordo com a palavra de Deus, não vai acabar. Deus ainda preza por uma vida de santidade. E o seminário Eu Escolhi Esperar não teve outra proposta, não tem outra proposta, a não ser a proposta de resgatar, no meio da juventude chamada cristã, esses valores. É quando a moça pensa, ela tem algo precioso dentro de si, que é a sua virgindade, ou a não entrega antes do casamento, como algo que o mundo dita e acha que é normal. A moça cristã, ela tem valores, ela tem respeito. Tem respeito a Deus, tem respeito à família, tem respeito à igreja e tem respeito a si própria. O seminário foi muito marcante na vida da igreja e da juventude daqui do Vale do Aço que participou. Também para quem esteve participando, que não era jovem, já era casado, também foi abençoado, foi o meu caso. Em março foi a vez dos casados, a vez dos jovens solteiros, e março foi a nossa vez, dos casados. A Igreja Batista Missionária recebeu o pastor Josué Gonçalves, também foi um evento muito bom. Fala sobre esse evento, pastor. O pastor Josué Gonçalves, nós aprendemos a amar esse colega, aprendemos a amar essa pessoa por causa da proposta que ele tem para a família do Brasil, a família no mundo. Também é algo que precisa ser levado em consideração, a questão da família. Hoje a família está sendo bombardeada para se autodestruir. Sabemos de segmentos na sociedade que estão querendo deixar de lado a família. Mas Jesus, ele teve a sua família, e a família tem o seu espaço na sociedade, na moral, inclusive na formação do caráter do ser humano. Se existe um lugar onde é forjado o caráter do ser humano, é na família. E a igreja, como nunca, ela tem que se preocupar com a família. O pastor Josué Gonçalves, ele começou trabalhando com família, dando palestras, e as vezes que ele veio aqui em nossa igreja, principalmente nesse ano de 2014, marcou muito a família Batista Missionária. Marcou porque nós vimos que ainda pode-se fazer alguma coisa pela moralidade da família. Ainda pode-se fazer alguma coisa para resgatar a família. E o seminário impactou muito a igreja, impactou a minha vida particular, imagino a vida de todos que participaram do seminário. Em junho, pastor, foi a vez dos encontros, né? Encontro de mulheres e encontro de jovens. Aconteceu alguma coisa diferente lá que marcou esse encontro em 2014? Sempre os encontros, eles marcam a vida dos participantes. Ainda hoje, fazendo uma entrevista, ou nesses dias fazendo entrevista no programa que eu apresento na Rádio 94, que é o programa Toque de Deus. Então, nas terças-feiras, quando a gente leva uma pessoa, um convidado para dar o seu testemunho, eu faço questão de fazer a perguntinha: e você, já foi ao encontro? E a pessoa fala: olha, pastor, foi marcante na minha vida. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de épocas.
antes do encontro e depois do encontro. O encontro não é só marcante para as pessoas, mas como foi na minha vida também. No ano de 2000, eu participei do meu encontro de pastores na Igreja Batista de Lagoinha e a minha vida foi mudada. Essa igreja, a Igreja Batista Missionária, nunca vai deixar de fazer os encontros, porque nós sabemos que é uma arma poderosa nas mãos de Deus, ou Deus colocando nas mãos dos seus filhos para arrancar as almas das garras de Satanás. 2015, estamos programando mais encontros, vários encontros, inclusive você pode fazer parte de um deles. E o pastor Cláudio Duarte, hein, que causou um alvoroço aqui em Patinga, congestionou aqui todas as ruas, muita gente voltou. O que marcou também a vinda do pastor Cláudio Duarte aqui na igreja? Então, o pastor Cláudio Duarte é aquele pastor, e eu diria pastor sucesso. Se existe um pastor sucesso no Brasil hoje, é o pastor Cláudio Duarte. Sua mensagem simples, mas recheada de muito humor, de muita coisa agradável. Então, ouvir o pastor Cláudio Duarte é descarregar tensões, é descarregar uma série de coisas pessoais que nos envelhecem. Então, ouvir o pastor Cláudio Duarte só nos deixa mais novo. Um abraço, colega, que Deus abençoe. Mas nós não programamos, porque o sucesso do pastor Cláudio Duarte é tão grande no Brasil e fora do Brasil, e nós não programamos, achávamos que uma plena terça-feira, que seria um culto simples aqui com ele, digamos aí umas 500, 600 pessoas, mas aí foi o meu engano. Mais de 6.000 pessoas vieram ouvir o pastor Cláudio Duarte, e o nosso templo não comporta mais do que, com os ajustes para lá, ajustes para cá, umas 3.000 pessoas. Ou seja, ficou mais gente do lado de fora do que dentro da igreja. O que prometemos a partir de 2015, a construção do ginásio, ou a gente chama de centro de convenções da Cidade da Fé, capacidade para 3.360 pessoas. E aí eu vou trazer o pastor Cláudio Duarte para você que está nos assistindo, não perdê-lo mais. É uma bênção ouvir o pastor Cláudio Duarte. É verdade. Também o pastor Lucinho, né, que se declarou durante várias vezes que esteve aqui, que é filho aqui da missionária, esteve agora no dia 23, né, falando, pregando uma mensagem poderosa para abandonar o medo, ter coragem. Essa mensagem foi bem profunda, pelo menos para mim que estava aqui. O que o senhor me fala desse evento também? Ouvir o Lucinho, desculpe o exagero, é converter cada vez que a gente escuta. Ouvir o Lucinho nos dá a chance de converter, estou repetindo, cada vez que a gente escuta. Não sei, Deus colocou naquele rapaz uma unção tão diferenciada, uma unção tão gostosa, que cada vez que você escuta uma mensagem do pastor Lucinho, a gente se converte de novo. Desculpe o exagero, mas é a pura verdade. A gente se renova. A gente escuta algo que nunca tinha escutado de outro pastor, mesmo texto que a gente conhece há anos. Eu sou pastor há 34 anos e escutei a mensagem do Lucinho como se eu tivesse escutado a primeira vez aquela passagem da Bíblia. Jesus andando sobre o mar e os discípulos com medo. E ele pegou esse texto e trouxe para a gente, para mim em particular, uma mensagem tão profunda. E, desculpe o exagero, parece que a gente converte outra vez. Cremos que para o ano que vem, 2015, o pastor Lucinho, que é filho desta casa, nasceu aqui na igreja. Eu fiz o casamento do pastor Lucinho com a Patrícia, minha ovelha, os dois minhas ovelhas, e eles se sentem tão à vontade aqui. E eu me sinto também muito à vontade. Pastor Lucinho, quando vem aqui, eu faço questão de entregar o púlpito, porque eu sei que a mensagem é sadia e uma mensagem edificante. Que 2015 chegue, e aí a gente terá a oportunidade de ouvi-lo mais vezes. Muito bom. Amanhã, 31 de dezembro, o que reserva aí? Muita gente está ansiosa, muita gente está imaginando o que será que vai acontecer. Todo ano novidade, né? Eu sou sempre com surpresas boas. Eu espero que, ano passado, o senhor falou que a gente ia sorrir. Esse ano, pelo menos para mim, eu sorri muito. Tem sido um ano muito abençoado. O que tem programado aí? Dá para adiantar alguma coisa, pastor? Muito bem. Deus tem me dado uma graça especial, Deus tem me dado assim, uma unção especial. Eu tenho dito que Deus tem me dado porque não é nada de mim, não é nada do meu coração, nem do meu gênio e nem da minha inteligência. Mas Deus coloca uma mensagem das comuns que sempre entrega todos os domingos.
Mas esta coisa especial é porque eu faço com que a mensagem torne-se mais interessante com o audiovisual, ou com efeitos, ou com alguns exemplos diferentes. Anos passados eu preguei mensagens que marcaram a igreja. Você citou a do ano passado, ou melhor, exatamente a de 2013 para 2014, sobre o texto "A tristeza pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer", e você está dando o exemplo de que você sorriu o ano todo. Esse ano Deus tem reservado também coisa muito maravilhosa. Eu não vou adiantar nada porque você vai vir para assistir, tá? Mas eu vou explorar muita imagem, vou explorar os nossos locutores da Rádio 94, eu vou explorar a imaginação, eu vou explorar muito, eu vou falar pouco. E por incrível que pareça, vai ser a mensagem dessas que eu tenho pregado no final de ano que eu vou falar menos. Mas Deus vai falar muito mais ao seu coração. Ou seja, Deus vai falar mais com você do que eu, Antônio Carlos. E esse é o objetivo, que Deus fale mais com você do que eu. Agora você é o meu convidado, quero te ver aqui. Mas as mensagens têm sido proféticas e a gente carregou pedra, sorriu. O ano de Eliseu foi melhor, vai ser mensagem que também vai continuar 2015 sorrindo, né, pastor? Então, a proposta que Deus colocou no meu coração, como aquele ano que eu preguei sobre um ano chamado Elias e outro ano chamado Eliseu, porção dobrada, foi exatamente o ano que nós adquirimos a emissora, a Rádio 94. Nós negociamos a 94 e de repente veio a 106 lá de Ouro Branco. Quer dizer, eu preguei e se cumpriu literalmente porção dobrada. Teve mulheres que ficaram grávidas e que ganharam gêmeos. Então a gente percebe que Deus realmente tem me usado, ou usado a minha boca, usado a minha mente, para entregar uma mensagem profética para a igreja. Uma mensagem profética para o povo de Deus. E este ano, ou melhor, 2014 para 2015, não só será uma mensagem profética, mas ela repercutirá nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A igreja não vai poder esquecer, porque esses meses citados de 2015 serão repetidos, ou melhor, temas ligados a esta mensagem do dia 31. Ou seja, a pessoa não vai esquecer, em hipótese, como aquele de carregar pedra, que nós pregamos a ênfase de cada pedra em cada mês. Esse ano também será a mesma coisa aqui na Igreja Batista Missionária. Então a gente não pode perder. Fica ligado amanhã a partir de 8h30, 20h30. Quais são as expectativas para 2015, pastor? Muitas. Nós sabemos que 2014 e 2013 foram anos difíceis. Principalmente 2014 foi um ano muito difícil para a nação brasileira. Nós enfrentamos recessão, nós enfrentamos descredibilidade governamental, nós experimentamos falta de dinheiro, o gasto excessivo na construção dos estádios, esperando a Copa do Mundo. Tivemos a decepção da Copa do Mundo, o Brasil perdeu e perdeu feio na Copa do Mundo. Depois veio a política e o Brasil falou muito em mudanças. A presidenta Dilma foi eleita com uma margem muito pequena, significa que o Brasil está dividido ainda. Eu espero que 2015 seja um ano em que Deus venha restaurar tudo isso na nossa nação, em primeiro lugar, e principalmente no coração do brasileiro. O brasileiro hoje espera algo diferente. Esse algo diferente você não vai encontrar nem na presidenta Dilma, muito menos se o Aécio fosse eleito, muito menos se o Brasil fosse hexacampeão, muito menos qualquer outra expectativa. A expectativa do Brasil deve ser sempre na pessoa de Jesus Cristo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa palavra eu digo, afirmo e espero que Jesus venha mudar o Brasil. Suas considerações finais? Quero agradecer aí a entrevista e se você, entrevistadora, antes aqui de entrarmos no ar, estava se sentindo nervosa, imagina eu que estou falando de improviso. Como que a gente fica nervoso, como que a gente fica sem saber o que falar. Mas foi muito bom a gente ter conversado, até mesmo porque o espírito que age na Igreja Batista Missionária, o espírito que age na minha vida, no meu coração, é um só. O Espírito de Deus. E se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não edifica a igreja, em vão é o nosso trabalho, em vão é a nossa fragilidade. Tudo que a gente faz ainda fica devendo, fica ainda por fazer. Mas quando Deus age em nós, por nós, aí as coisas saem perfeitas. E eu tenho certeza que Deus está agindo. Amém. Eu quero agradecer ao senhor, em nome da equipe Batista Missionária TV,
né, por ter nos concedido essa entrevista. Agradecer também à sua família, a pastora Lindaura, a pastora Priscila, Ludmila, o pastor Felipe. Eu esqueci de falar que o grande presente de 2013 para 2014 foi a vinda da Emanuele. Foi, para mim, o maior presente, assim, sorrir de fato. E a mensagem do ano passado foi baseada em ela estar no meu colo, lá em Texas, lá ainda em Dallas, nos Estados Unidos, quando, depois de muita luta, eu peguei ela assim com 2 dias de nascida, pus no colo e veio a mensagem: a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aí eu falei, minha netinha está me dando alegria. E a mãe dela falou assim, filha, você é tema de mensagem. E de fato a Emanuele é um presentaço de Deus na minha vida. O pastor Felipe e a pastora Priscila também, trabalhando com a gente, um grande presente de Deus. Foi um grande presente eles terem voltado, né? A família é toda bênção, até a pequenininha, né? A gente agradece vocês. Bom, gente, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Feliz 2015. Até ano que vem. Tchau.